nosso programa Papo Saudável. E hoje, Eudécia e eu vamos bater um papo bem agradável aqui com vocês. Mas a cereja do bolo, gente, nós temos um convidado do Sul. Ele se chama Jorge Trevisol. Para quem não conhece, ele é filósofo, teólogo, psicólogo, psicoterapeuta, escritor, compositor, palestrante, ou seja, um homem com múltiplas habilidades e que é uma delícia da gente ouvir e que é uma delícia de aprender sobre a vida, sobre religião e sobre espiritualidade com ele. Então é uma honra ter Jorge Trevisol aqui no programa e eu tenho certeza que vocês vão amar o que ele tem para dizer pra gente, tá bom? Até daqui a pouquinho. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável dessa semana. Eu e o Eudécio, nós vamos bater um papo bem agradável enquanto aguardamos o próximo quadro para receber o nosso convidado, que é a cereja deste programa de hoje, não é mesmo, Eudécio? Isso mesmo, Rogéria. E você sabe que é sempre um prazer e muito tranquilo, né, poder bater um papo com você e falar sobre a ideia do nosso projeto, né, que é falar sobre saúde, profissionais de saúde, e é sempre muito bom, né? Nas expectativas, nós tivemos, né, temos tido alguns feedbacks bastante positivos por parte de ouvintes, né, por parte de clientes que temos. Esse programa, cada dia a gente se encanta mais, curte mais essa nossa criança, né, Rogério? Esse nosso filho tá dando Esse muito nosso orgulho, filho. não tá? Que Deus abençoe e que possa gerar muita coisa boa para vocês. Eu queria falar para vocês, nem vou dar spoiler, não, do nosso convidado que vai entrar daqui a pouquinho, mas Eudécio e eu, a gente queria conversar um pouco sobre quais são os rumos que a saúde vem tomando, né? Ainda mais nesse período que a gente passou aí, de tanta transformação que a pandemia nos obrigou a fazer, né, Eudécio? Eu queria te perguntar, qual é o seu feeling, o que você vem, assim, sentido de mudança no seu ramo, na odontologia? Olha, a gente passa por um processo muito curioso, né? Nunca teve tanta tecnologia, tanto conhecimento disponível e tanto desinteresse por parte dos profissionais. É um processo muito curioso. Quando éramos mais jovens, a gente sonhava em crescimento, sonhava em desenvolver trabalhos e desenvolver os melhores trabalhos que nós conseguíssemos produzir. Foi assim um sonho, uma meta que foi traçada e ao longo dos anos isso vem acontecendo. Nunca houve tanta informação disponível como agora. Os cursos online, qualquer profissional pode contratar, comprar da área que ele quiser, seja ele a área específica que ele trabalha, seja áreas afins que venham agregar valor, né, à profissão dele. Nunca foi tão rico de informações. Lamentavelmente, a gente percebe um desinteresse muito grande e, em contrapartida, uma necessidade enorme por conta dos pacientes. Hoje, as faculdades, seja a odontologia, a medicina e todas as faculdades, né, enfrentamos aí o problema da área do estudo à distância, da falta de prática clínica. A medicina, talvez um pouco menos, porque o profissional tem que atender, ele tem que colocar a mão, mas a odontologia diminuiu muito o atendimento. Rogério, recentemente eu tenho, né, a gente tem convênio com a universidade e eu tenho sempre 2, 3, 4
estagiários aqui comigo. E recentemente uma estagiária falou: nossa, doutor, vou formar o ano que vem, até agora não anestesiei ninguém. Isso me deixou muito preocupado, assustado, porque está aí, final do ano, em menos de um ano, o paciente nunca tinha anestesiado. Quando eu entrei na faculdade, depois de 1 ano e meio, nós já começávamos, e tinha 2 anos e meio pela frente praticando, e praticava de tudo, né? Então, informações tem, recursos tem, tecnologia tem. O que está faltando? Interesse por parte dos profissionais, principalmente a turma mais nova. E, sinceramente, Rogéria, nós vivemos uma geração de transição. A nossa idade, né, eu com 53 anos, você tem 30 e poucos, é bem mais nova, mas... Muito bem, Eudécio, parabéns. Adorei. Então, nós somos de uma geração transitória, onde antes os pais ditavam as ordens. Mas a geração de hoje é os filhos que estão ditando as ordens. E se perdeu o papel, a figura dos pais e dos filhos, e isso está fazendo com que os filhos cresçam cheio sei lá, de mimos, cheio de não me toques, e estão perdendo o interesse por a área de saúde. Isso me preocupa, principalmente com a sua área, sabe? Eu acho que isso que você falou foi muito importante, da questão da gente ter passado, né, para o online, porque já era uma mudança que vinha gradativa, só que, de repente, o que vinha gradativo e de forma mais tranquila, veio como um boom, e a gente teve que aprender a lidar com isso, a nossa geração, que lida muito bem com o presencial. A geração mais jovem já lida muito bem com o online, mas a gente não lidava tão bem assim. E eu acho que a gente passa por uma montanha russa entre, no começo da pandemia, que os cursos online, e aqui no meu caso, por exemplo, os congressos, nossa, eu virei assim, rata de congresso, eu queria ir em todos os congressos online, participei de vários, e foi muito bom, mas aí chega uma hora que, quando você faz muitas aulas online, chega uma hora que acontece isso que você disse, a gente fica cansado, né? E é a síndrome de burnout que a gente escuta tanto falar. Você fica com esgotamento mesmo. Então, eu acredito que sim, os profissionais da área da saúde, eles estão passando por um período de esgotamento pela pressão causada pela pandemia, esgotamento por ter que conviver tanto com o online, coisa que a gente não participava antes, a gente não vivia envolvido com o online dessa forma. Você vê, nós estamos gravando um programa de forma remota, em nossas casas, você está na clínica, eu estou aqui na minha casa, e a gente teve que se desenvolver nisso também. E para o profissional da área da saúde, aprender sobre a internet, aprender sobre como fazer uma aula por via remota, sobre como assistir de forma que esse conteúdo vire um conteúdo que você consiga aproveitar, porque muitas vezes você tem uma super atenção no início e depois você vai cansando, porque aqui a aula, ela cansa mais. Eu acredito até que a aula dos nossos filhos, ela é muito longa pela forma remota, deveria ser menor. O conteúdo aqui, ele é muito rápido. Então, se o conteúdo é muito rápido, talvez não precisasse de tantas horas na escola virtual para poder aprender. Só que está todo mundo se adaptando a essa nova forma de aprender, a nova forma de se apresentar. E eu acho que, assim, gestão é algo que a gente da área da saúde deve ficar atento. Gestão da sua empresa, ou seja, da sua clínica, gestão do seu consultório e gestão de você como uma marca, porque nós temos que gerir bem a gente como profissional da área da saúde, né? Mostrar a autoridade que a gente tem pelo aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos, para que a gente tenha a confiança desses pacientes, mais do que nunca, com tantas faculdades, com tantas formas, igual você falou, de facilidade de conteúdo. A gente tem facilidade de conteúdo, mas talvez esse conteúdo não entre, né, naquela pessoa, não vire uma coisa assim, visceral, como a gente fala. Então, talvez o profissional que vai se destacar é aquele profissional que vai mostrar
autoridade, confiabilidade, para que aquele paciente se sinta seguro em consultar com aquele profissional de qualquer área da saúde. E isso eu acredito que sirva também para outras áreas, né? Não só para... A gente está falando da área da saúde porque é a área que a gente atua e é o que a gente sabe falar melhor, né? Uhum. Interessante, Rogéria, você citou gestão. A gestão é um processo necessário, que normalmente nós não aprendemos isso em universidade, não se fala em gestão, e se leva muito tempo para cair a ficha de que somos uma empresa, prestamos serviços de saúde, seja numa simples consulta, numa cirurgia, seja lá qual procedimento que fazemos, nós vendemos prestação de serviço. O fato é que a gente quis trazer um pouco desse assunto aqui para vocês, porque a área da saúde, assim como as outras áreas, tem passado por esse período de transformação. E não adianta a gente ficar parado no tempo. A gente tem sim que aprender com o novo, mas sem deixar o que a nossa geração, por exemplo, a minha, do Eudécio, tem de melhor, que é o lidar com o ser humano presencial. Mas evoluir é necessário na nossa profissão, é necessário a gente aprender essas ferramentas para o desenvolvimento, para que vocês tenham o melhor de nós profissionais. E para que vocês, quando forem procurar um profissional, olhem esse profissional, olhem, né, no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, veja se é um profissional idôneo, veja resultados desses profissionais, para ver se o resultado desse profissional é aquilo que você espera. E o nosso convidado já chegou, nós vamos passar para o próximo bloco e aguardem, viu? Daqui a pouquinho, aguardem. Só os nossos patrocinadores, só um minutinho. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Bom, já estamos de volta com o nosso convidado especial de hoje, Jorge Trevisora. É uma honra ter você aqui no nosso programa Papo Saudável, que é um programa que a gente está aí desenvolvendo com uma trajetória muito linda, há quase um ano, trazendo saúde de qualidade para as pessoas, informação de qualidade, para que as pessoas tenham mais saúde. E como levar saúde para as pessoas sem falar da saúde espiritual, que é algo que você fala tão bem. Eu ia falar muito da sua formação, mas eu prefiro que você fale sobre a sua formação, sobre as suas faculdades, sobre as palestras, enfim. Conta um pouquinho da sua jornada para a gente até aqui. Muito grato, Rogério, Eudécio, também por esse momento. Mas então, né, eu venho da área da filosofia, que foi a primeira coisa que eu estudei mais especificamente por uma escolha muito grata, assim, muito amorosa. Depois eu fiz a teologia, dentro de uma perspectiva assim do cristianismo mais profundo, assim, né? E depois eu tenho estudado psicologia, um período na Itália, uns 4, 5 anos, e fiz o doutorado em seguida na PUC de Porto Alegre, e no meio de tudo isso tenho feito através do doutorado, uma síntese de várias coisas que resultou hoje assim no meu trabalho de ajuda integral das pessoas, não somente o filosófico, o espiritual e o psíquico, o educacional, mas uma inteireza disso. E eu sempre fiquei muito conectado com essa questão da mística espiritual, assim, dentro do cristianismo, e nesses últimos anos, particularmente, com uma fonte muito, muito antiga,
mas muito nova, do Hesychasme, que a gente encontrou na França, perto de Cannes, um mosteiro de orientação terapêutica cristã muito legal, que fez uma síntese muito grande assim dentro do meu coração e faz com que hoje eu tenha um olhar assim muito abrangente em todo sentido, para todas as ciências, para todas as tradições e particularmente assim para todas as pessoas, independentemente de onde elas vêm, de quem elas são, que história elas têm e que dores elas carregam, sabe? E tenho aprendido muito com isso. Eu sou da Serra Gaúcha, eu moro numa cidadezinha chamada Boa Vista do Sul, que tem uns 3.000 habitantes, é bem perto de Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado, Canela, tudo bem perto. E aqui nós temos um centro chamado Centro Olóicos de Educação Integral, aonde a minha esposa Inês e o nosso filho Moisés, que tem 6 anos, vivemos com nossa energia, e esse Olóicos é um pouco a expressão da nossa energia, e aqui também nós recebemos pessoas, grupos, lógico que não nesse tempo aqui ainda, né? Tendo uma sustentação desse espaço telúrico, assim, digamos, né, que vem do chão da Terra, e ao mesmo tempo essa conexão com o infinito e com o divino, de forma que as pessoas que vêm para o Olóicos, elas vêm para 2 coisas. Elas vêm para curar as próprias feridas e para descobrir o profundo propósito de suas vidas, para que elas possam seguir na maior íntegra possível, conciliando esse mundo da Terra com o mundo do céu, para que elas possam compreender que elas são o divino dentro do humano delas e que através do humano elas podem mostrar o divino para todo o universo. Jorge, que agradável poder conversar contigo, poder receber você aqui conosco. E o que você está me falando, confesso que é algo novo, né? Esse projeto Olóicos. Quando é que você criou? É um projeto seu? Qual o propósito dele? Me fala um pouco mais sobre esse projeto. Então, né? Olóicos significa holo inteiro, oikos casa, casa da inteireza, né? O Olóicos já tem 11 anos que foi inaugurado. Ele existe já há uns 12, 13 anos desde que foi começado. É um espaço de em torno de 13 hectares de terra, no fundo das terras da minha família. Era um espaço que meu pai adquiriu bem mais tarde. Ele é no alto de uma pedra, de uma colina, assim, tem um pouco de terra por cima, assim, mas a maior parte é uma pedra basalto. Ela tem uma energia muito forte, assim. E nesse lugar, a Inês e eu temos intuído, anos atrás, de que nós tínhamos um chamado a ter esse espaço, porque a Inês e eu temos uma forma de nos trabalhar espiritualmente através da regressão, da introspecção. Um faz no outro, o outro faz no um, e aí a gente busca no profundo do inconsciente, e um dia Jesus falou assim, na figura de Jesus aparece uma linguagem dizendo que ele cria esse espaço, e aí eu escutei tudo isso, fiquei muito, muito emocionado, e quando eu disse, depois que Jesus disse o que era preciso fazer, o que ele queria, se vocês veem aqui no Olóicos, cada coisa que tem aqui existe naquele lugar e daquele jeito, porque foi o jeito que a gente buscou no inconsciente isso, né? E eu me lembro que depois de toda a história, eu trabalhando com ela, a Inês, em profunda regressão, assim, extremamente sensível, ela tem uma, se a gente, dentro de uma linguagem mais espírita, assim, tem uma mediunidade incrível, assim, né? E aí eu disse para ela, brincando, fala para Jesus que a gente tem que ganhar na loteria, então, para fazer tudo isso. E aí Jesus disse, a loteria é trabalho.
E daí, há 3, 4 dias, sabe, uma semana, talvez no máximo, me ligou um pessoal do Rio Grande do Sul, encarregado dos municípios, aqui uma entidade estadual, me convidando para dar uma palestra para todos os secretários de educação do Rio Grande do Sul, no Hotel Plaza São Rafael, e eu fui dar uma palestra chamada Educação, Afeto e Espiritualidade, devia ter umas 400 pessoas, secretários de educação, e quando eu terminei a palestra, todo mundo desceu assim para o palco, que era um auditório inclinado, assim, querendo o meu cartão, e eu tinha um punhadinho de cartões, assim, e eu distribuí para as pessoas, e de lá para cá, as pessoas começaram, os estados começaram a me chamar, e eu fui, e eles foram, com o meu trabalho, nos fornecendo o dinheiro necessário para construir o Holoix, e ele existe hoje dessa forma. Uma experiência de escrever um livro, e ainda acho que eu vou fazer isso mais tarde, mas enfim. E agora as pessoas retornam, então os secretários de educação, conhecendo aqui, eles vêm com um grupo de professores, tipo sexta, sábado e domingo, e a gente recebe eles, faz trabalhos de autoconhecimento, de autopercepção e de autocuidado, e vão embora, e depois, daqui a um tempo, eu vou de novo lá, ou eles me chamam, eles vêm de novo. Então, foram 10, 12 anos que eu vivi assim. Eu fazia em torno dos 50 mil quilômetros por ano no meu carro, porque eu ia muito assim, né? E agora é um outro momento, assim. Agora estamos passando desse momento da pandemia, então está tudo meio parado, assim. É um processo de terapia. Oi? É um processo Sim. de terapia mais amplo, Sim. tipo de uma terapia coletiva, Sim. individual e coletiva, Também. Nós dois somos, a minha esposa também é psicóloga nesse sentido, ela faz um trabalho fabuloso em várias formas, assim, com constelação, com grupos. Ela tem ela coordena também um grupo como é que chama, meu Deus? Do Colégio Internacional dos Terapeutas, que nasceu na França também, é ligado a um dos monges que nós encontramos no Mosteiro Lai, que aqui no Brasil é ligado com a Unipaz. Aqui também é um núcleo da Unipaz de Brasília, então tem todo uma série de coisas em torno disso, né? E depois, uma coisa que nós fazemos no Holoix também, que é um pouco característico nosso, uma vez por mês nós fazemos uma celebração cristã aberta, vem gente de todas as tradições, e as pessoas gostam muito da celebração, tanto que a única coisa que agora nós começamos a fazer de novo com um grupinho de 15 pessoas mais ou menos, o que é permitido, e nós estamos abrindo um link para as pessoas que querem ter em casa a celebração no domingo, assim, até no domingo a gente vai ter provavelmente também, porque não temos certeza ainda com o município com relação à saúde se eles vão abrir para isso ainda, mas em princípio vai ter. Então é isso, esse é o movimento que a gente tem aqui no Holoix. Para quem não sabe, Eudécio, o Jorge, ele é psicoterapeuta, ele é compositor, ele é palestrante, igual ele falou, e ele é escritor também. Eu queria que você falasse um pouquinho, Jorge, da sua época lá na Itália. O que aconteceu? Por que você não deixou, né, achou que não era para você ser padre? O que aconteceu? Qual foi o start que te trouxe de volta para o Brasil? E eu queria que você contasse para as pessoas uma percepção sua que eu gosto muito, que você estava na Europa, é um local de primeiro mundo, e você tinha essa ideia que as pessoas no primeiro mundo são muito mais felizes do que outras, e você teve uma percepção diferente na Angola. Conta um pouquinho dessa história aqui pra gente. Então, na verdade, eu continuo o sacerdócio dentro da tradição exicasta, né? Por isso que eu celebro, que é um rito antigo ainda, desde o tempo de São João Crisóstomo. Então eu só fiz uma transição assim, né? E com relação o período que eu estava na Itália estudando, o que eu tinha notado foi justamente isso, que embora eu morasse no meio de um país de primeiro mundo,
em 2 ou 3 vezes que eu estive na Angola, eu percebi nas pessoas uma felicidade mais profunda, apesar de profundas carências. E o que eu tenho percebido é que as pessoas que estavam num período de guerra, principalmente nos 4 meses que eu fiquei lá, numa época que eu fiquei 4 meses, elas não eram tristes, muito pelo contrário, elas tinham o sorriso mais vivo que eu já encontrei na minha vida. E foi quando me dei conta de que a felicidade não depende da onde nós estamos e do que é que temos, mas depende de como vivemos aonde estamos e com aquilo que temos, mesmo que seja pouco. E quando temos muitas coisas, nós temos que nos armar para ter que defendê-las. E aquelas pessoas não tinham nada. Elas só tinham o tempo que se chamava hoje, porque no meio da guerra, com tanta fome, eles só precisavam ter comida para hoje, porque amanhã eles sabiam que não ia ter, mas viria quem sabe da onde. E aquilo me tocava muito. Eu me lembro que eu chorava quase todos os dias nas ruas, vendo coisas que eram muito duras. E para mim aquilo fez uma grande diferença, porque foi quando eu me dei conta que a gente não é nada, principalmente quando a gente pensa que é alguma coisa. Naquela hora você se despe de todo orgulho, sabe, assim. Eu encontrei, aquilo que mais me tocou foram ver as crianças que tinham fome, e quando elas tinham fome, elas diziam que doía nas costas. E aquilo, nossa, aquilo me tocou muito, né? Eu pensei para mim, eu nunca tive fome, né? Nunca tive fome, porque nunca me doeu as costas por causa da fome. E uma das cenas que mais tem me tocado, eu fui num dos maiores mercados do mundo, que era na beira da praia, sem nenhum teto, assim, tinha 5.000 vendedores, mais ou menos. 5.000 pessoas circulando lá, num lugar chamado Roque Santeiro, muito interessante, uma coisa do Brasil, de uma novela. E ali eu encontrava gente vendendo de tudo, e me chocou quando eu vi 2 caras, dois rapazes vendendo, aquelas buchas de parede que a gente põe para prender um quadro, assim, um vendia a bucha que entra na parede e o outro vendia o parafuso. Não sei o que eles ganhavam por dia, quase nada, mas era o que tinha sobrado para eles, para fazerem como comércio, assim. Então tudo aquilo tem me tocado. E aí um dia nós estávamos indo de Luanda para Benguela, que é uns 600 quilômetros para dentro do país, quando um tempo de guerra não tem estrada, vai muito devagar. Eu me lembro que na época nós estávamos indo com um carro daqueles off-road, porque ninguém conseguia andar em lugar nenhum senão com um carro normal. E aí tem aquelas estradas compridas, longas, que você vê lá no infinito, e lá pelas tantas começou a aparecer uns pontinhos escuros na estrada. Perguntei para o meu colega brasileiro que estava comigo, que morava lá, o que era aquilo. Ele me disse, quando tu vai chegar mais perto, tu vai ver. E quando chegou mais perto, ali também eu chorei, porque eu me lembro que eram todas mulheres carregando lenha nas costas, quilômetros e quilômetros, que elas iam buscar lenha no mato para levar para casa, para poder fazer o fogo de casa. E eu pensei, meu Deus, eu pensei sinceramente, pensei na hora, se eu estou num mundo desse, eu não fico 2 dias vivo, eu morro. Aí quando eu me lembro que teve uma subida, uma senhora parou e pôs a lenha de bico no chão, assim, e se encostou, e quando nós passamos, ela fez um sorriso lindo, brilhante, assim. Eu pensei, nossa, mãe do céu. Então tudo aquilo tem me tocado muito, tem me tocado realmente muito. Até que no fim eu passei a malária, e aí foi a culminância da minha experiência. E enfim, guardo com muito carinho. Depois eu voltei ainda para Angola outras vezes para cantar, e me chamava, até mesmo em 2012 agora, tem me chamado, não faz muito tempo, uns 7, 8 anos atrás.
Mas daí Angola já é outra coisa, já está mais tranquilo, assim, né? Fala um pouquinho dos seus cursos, Jorge, os que estão ainda, que você ainda está fazendo, alguns que vão começar, para as pessoas que têm o desejo, igual o Odécio falou, tem o desejo de conhecer seus cursos, o Hológicos, como é que essas pessoas daqui, por exemplo, podem ter acesso a você? Fala um pouco dos cursos. Na verdade, nessa época, assim, nós estamos ainda nos adaptando, readaptando, assim, né? Porque o meu maior trabalho era fora mesmo, assim, eu tinha uma média de 2 palestras por semana fora de casa, né? Então eu trabalhava muito com aglomeração de pessoas, coisa que nessa época não se faz. Mas aqui dentro do Hológicos a gente tinha alguns cursos, principalmente no sentido de ajudar as pessoas a se autoconhecerem nessa inteireza assim, de seres humanos, e também ajudar as pessoas para que, no mundo terapêutico e também educacional, as pessoas aprendessem a olhar para o outro não como uma pessoa que precisa ser educada ou precisa ser curada, mas alguém que está ali para ser desperta, ou por causa de uma ferida, ou por causa de um profundo desejo de se autoconhecer, sabe? Então nós temos alguns cursos nesse sentido, alguns grupos terapêuticos, alguns grupos de autoconhecimento, e principalmente esses grupos aqui dentro, assim, que eram formas de vivências, oficinas, e enfim, esse é o trabalho maior do Hológicos, e também nas minhas atividades. Agora, nessa época, assim, está um pouco diferente, né? Como a gente está fazendo via online, então eu converso com os educadores nos municípios, assim, através da Secretaria de Educação, por meio de lives ainda, né? E então também alguns grupos tipo esse do Gustavo, amanhã mesmo, amanhã de noite, depois de amanhã eu estou fazendo 3 dias, uma jornada de 3 dias que nós estamos chamando as pessoas com o nome Educador com Coração, onde eu vou conversar bastante sobre essa questão da educação e do coração. E aliás, são 3 lives gratuitas que a gente está fazendo, assim, inclusive se alguém quer se inscrever, dos que estão nos ouvindo, você vai chegar lá, Jorge Trevisola Oficial no Instagram, já tem um link para poder acessar gratuitamente essas lives. São formas que nesse tempo nós estamos tendo de poder ajudar as pessoas, e principalmente os educadores, que é muito difícil ser educador nesse tempo, porque mudou o jeito de ensinar, aliás, mudou a educação e o jeito de ensinar, e a gente ainda não abriu mão do tempo que a gente usa para ensinar. É muito tempo no digital, e as pessoas estão gastando muita energia, tanto os professores quanto alunos. Não dá certo esse negócio de ficar 4 horas no digital seguido, assim, tanto para o professor quanto para os alunos. Teria que ter menos tempo, só que ao mesmo tempo, se a carga horária não foi mudada, a estrutura, então os professores estão muito cansados. Antes de você entrar, nós estávamos exatamente, Odécio e eu, falando sobre essa transição que a área da saúde, porque é a área que a gente atua, vem sofrido também. E assim como a educação, está todo mundo passando por esse período transitório, e é difícil, né? É dolorido, é sofrido, mas é necessário para todas as áreas. Sim, para todas as áreas. E eu tenho a impressão que nesse Jorge, tempo está... Oi, pode falar. Me permite uma colocação, que você me levantou aí uma ideia que faz tempo que paira na cabeça. Fazemos muito, vivemos em função do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros esperam de nós. Se eu estou dentro de um contexto, se eu não estou, preocupação social. E o que você trouxe é que é um momento, uma oportunidade que nós temos de vir para dentro de nós
sem preocupar com o que estão vendo, com o que estão olhando. É um momento muito rico. Eu estou aqui encantadíssimo com tudo isso, porque é um momento de bastante introspecção, né? Sim, sim. Esse é um período muito melancólico, por isso que muitas pessoas que não sabem trabalhar na melancolia, elas estão tristes nessa época, e muitas pessoas que não sabem lidar com a tristeza estão deprimidas, por causa que, principalmente aqui no sul, nessa região, né? Por causa que esse tempo, ele é um tempo de introspecção, que é preciso ter a coragem de ficar consigo mesmo, porque daqui de dentro que vai surgir o novo ser que virá nessa nova era, nova etapa que será, não? E sim, olha só, eu acho tão engraçado que nesse tempo, sabe, ninguém está nem aí para que você está vestindo, as pessoas nem compram tanto, porque nem dá para se mostrar muito nessa época, uma vez que não dá para sair, porque geralmente a maioria das pessoas se veste para os outros. Nesse tempo ninguém está nem aí com aquilo que a gente veste, até porque nessa época as pessoas só querem saber uma coisa de nós quando olham para nós, se a gente está de máscara ou sem máscara. Se está com máscara, tranquilo, se está sem máscara, está fazendo diferença porque está inconsciente da realidade, assim, sabe? Então, é muito interessante que nesse tempo caiu de cima de nós a expectativa social, e essa é a melhor oportunidade para mudar. Nós não temos que dar resposta para ninguém nessa época, a não ser a nós mesmos, diante do que virá, porque ninguém sabe mesmo diante de quem nesse tempo a gente tem que se apresentar. A gente precisa, talvez, nesse tempo, se apresentar a si mesmo. Jorge, você acha que esse é o grande despertar que a pandemia nos trouxe? Eu imagino assim, ó, que se não houvesse a pandemia, teria outra coisa que teria acontecido no lugar do vírus corona, para fazer o mesmo efeito, uma vez que só faltava isso para acontecer, porque tudo já mudou, o universo já mudou, o zodíaco já mudou, o movimento do zodíaco já mudou, a própria natureza vem mudando, os animais mudam, sabe? Assim, nós continuamos sem mudar, porque nós não funcionamos no ser, a gente funcionou por longo tempo no mental, e o mental ele é ilusório, ele não existe, é uma capa que a gente põe por cima, e agora caiu esse toldo que era tão frágil, né? Caiu essa forma de nos proteger e de ficar embaixo, né? Isolado de tudo, e agora estamos desnudados diante digamos assim, da universalidade da mudança. E quem está mais atento e mais sensível, sabe, vai dar esse passo. Quem não está, vai ser trazido. E quem fincar um pé no chão sem querer andar, vai ter um preço para pagar. Vai ficar num mundo bem para trás, assim, infelizmente, sabe? Então, a diferença entre ricos e pobres é uma diferença dolorida no campo material, assim, e moral, né? Agora, daqui uns anos, quando tudo passou e nós chegamos ao fim, sabe? Ninguém vai perguntar se a gente foi rico ou foi pobre. E na última hora, ninguém morre na última hora reclamando de que foi pobre ou se exaltando de que foi rico, sabe? Na última hora você volta para o lugar. E nessa época, assim, a diferença está entre pessoas atentas e pessoas distraídas. O atento, ele vive processos e dá sentido ao que está sendo vivido. O distraído vive os processos, mas não compreende nada, pois ele não interpreta nada do que foi vivido. E aí ele vai indo. Aliás, tem gente que faz assim, ó, começa na segunda e espera a sexta de noite. Tem gente que espera em janeiro, e começa em janeiro e espera dezembro. Tem gente que começa a trabalhar com 15, 16 e espera os 60 para se aposentar. Essas pessoas não fazem consciência do caminho, sabe? Elas simplesmente cumprem etapas e esperam chegar um momento de relaxar. Só que daí já fica tarde, porque quando você viveu um longo tempo distraído e longe de si mesmo, no momento que você tem a oportunidade de fazer isso, você não sabe mais como se encontrar, porque se você se procurar, você não se acha, porque andou por tanto tempo perdido, que nem sonha onde o coração pode estar, onde a consciência poderia estar.
E aí morre perdido. E eu confesso que eu realmente, assim, estou fascinante entrando. ouvir o Jorge. Não, é Viu? fascinante ouvir A o Jorge. gente dá vontade assim, né? Não para, não. Vou ficar aqui o dia inteiro. Já já nós estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista com o Jorge, e aí nós vamos falar sobre espiritualidade. Na verdade, já começamos, né? Tá bom? Aguardem, até daqui a pouco. Não saiam daí. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta aqui no programa Papo Saudável com o Jorge Trevisol, perguntando para o Jorge como encontrar a própria verdade através do autoconhecimento e conseguir ter paz interior ou conseguir atingir a felicidade. Nós fomos feitos para nos conhecer. Tanto que a alma fica triste dentro de nós quando ela percebe que ela não é reconhecida. Se autoconhecer é, antes de mais nada, encontrar aquela porção de mim que é tão fecunda e divina, que fez com que nesse mundo eu seja assim, dessa forma de estar aqui. E nós não temos uma cultura de autoconhecimento, a gente tem uma cultura de guardar conteúdos que a gente chama isso de conhecimento, mas são informações, né? É tipo, Rogéria, antes que você fizesse medicina, já existia uma médica dentro de você. A medicina só lhe ensinou a ser médica material nesse mundo, mas aquela que é médica é a alma. E se você não fizer isso na vida, vai faltar alguma coisa, porque você é isso, e você não exerceu isso, e ele faltar alguma coisa. Então, a gente vai para a faculdade, no fundo, só para aprimorar quem a gente já é, o que a gente já sabe. E por isso que, na realidade, se autoconhecer é perceber onde está a fonte do meu ser, isto é, da minha existência, que se chama essência. Eu existo com essa história que eu tenho, mas eu sou essencialmente quem eu sou, nessa história que eu tenho, de histórias que lá de trás eu ainda venho. Então, portanto, nessa existência eu sou assim, mas na minha essência eu já fui muitas coisas na vida. Já conheço muitas coisas internamente de mim. E aí a felicidade, no fundo, ela não está em coisas que eu alcanço, mas do quanto eu alargo esse meu ser através do conhecimento de quem eu sou. Quanto mais eu me reconheço quem eu sou, tanto mais feliz eu fico, porque a gente não se alegra pelas coisas que conquista, mas pelos aspectos de si que vai descobrindo, até mesmo os piores aspectos de nós. Quando a gente descobre, inclusive, um defeito, fica bastante contente, porque uma vez que você viu esse defeito, ele não é mais um suspeito, ele não é mais um inimigo. Você agora pode falar com ele, você pode fazer um acordo com ele. E aí nós nos acalmamos, porque na maioria das vezes o que nos entristece é o medo da vida. Pelo fato de a gente não conhecer quem a gente é, a gente tem medo daquilo que a gente poderia ser. Nossa. E Jorge, é lindo, né? E usar a meditação como ferramenta para esse despertar. Sim. A meditação, na verdade, ela é uma técnica que a gente aprendeu ultimamente, particularmente aqui também, o mindfulness, que se tornou quase moda, assim. É uma técnica de acalmar a mente. Mas é preciso desejar muito, se conhecer,
Porque quando você acalma a mente, você encontra o desejo. Porque, do contrário, só meditando não resolve muito, porque você relaxa, mas depende do que você deseja. Se você deseja qualquer coisa, você relaxou para desejar aquilo. Mas se você deseja muito se encontrar, quando você medita, você acalma a ilusão dos pensamentos, acalma principalmente a sua forma de se alargar demais com a mente, com a racionalidade, e aí se sente muito espalhada, assim, né? E na medida que você medita, você vem para o eixo. E na medida que você está no eixo, você tem muita facilidade de entrar em contato com o seu desejo. E se o desejo é aquele sincero de se autoconhecer, você se torna realmente mais conhecido de si. Existe uma máxima espiritual assim que fala que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E é muito bom, né, você ter essa percepção, deixar de se conectar tanto com a mente e começar a se conectar com o seu eu O interior e com a espírito. espiritualidade amiga que está aí para nos auxiliar. Né? Basta a gente abrir os olhos da alma para poder ouvir e para poder enxergar, né, essa espiritualidade. E Jorge, fala, Eudécio. Eu estou muito curioso, Jorge, a respeito que eu sei que você é um escritor, compositor, músico, e confesso que o pouco que nós estamos conversando aqui, eu estou assim morrendo de vontade de conhecer mais de você. Tem um livro que você sugere, um livro que você escreveu, como você falou há pouco? Qual livro, para quem quer conhecer o seu trabalho, sua obra, você poderia nos apresentar? Isso é um desejo meu, mas eu tenho certeza que muitas pessoas, ao ouvir essa nossa prosa, também têm esse mesmo pensamento. Então, a nível de Brasil, eu tenho um livro que a Vozes editou ano retrasado, mas que eu já tinha editado aqui, que se chama Labirintos da Alma. Ali, nesse livro, eu escrevi um pouco os vários passos do crescimento humano, as feridas da alma, em cada etapa, assim, e como se pode trabalhar essa questão da espiritualidade nas diferentes etapas do nosso ser, assim. E depois eu tenho feito outras coisas, tenho escrito outras coisas, tenho um livro chamado A Ferida Original, que é onde eu trabalho muito essa coisa da dor de ser humano, porque a gente só entra na humanidade através da dor, e a gente só evolui se dói, que é diferente de sofrer, é ficar desconfortável para não ficar no lugar de sempre. Quando você dói, você nasce. Aquela frase, quando está no fundo do poço, é do fundo do poço que surgem as ideias, ressurge, né? Renasce. Então, depois mais na área das músicas, assim, né? Infelizmente tem umas coisas últimas que eu não tenho postado em lugar nenhum, assim, mas as primeiras músicas que eu tenho gravado com a Paulinas, que tem um teor mais espiritual, cristão, assim, tá no Spotify. Se você entra no Spotify, Jorge Trevisol tem lá algumas obras, assim, e ali tem umas músicas que eu tenho trabalhado uns anos atrás, assim, né? Tem também alguns projetos que eu estou fazendo agora, assim, dentro do possível, algumas canções, algumas coisas de mantras. E é que é muita coisa, assim, nessa época que a gente tem que lidar, não dá para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. A gente finalizar esse papo tão gostoso, espero que você volte aqui no nosso programa mais vezes. Deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que nesse momento de pandemia estão melancólicas, angustiadas, deprimidas, estão paralisadas, esperando, sei lá, a vida voltar ao normal. Então, né, é que a gente possa o quanto antes retornar
não necessariamente ao normal, porque isso não volta mais, mas que a gente possa retornar o quanto antes ao próprio eixo de segurança interior. Que a gente possa encontrar aquele lugar de nós que não tem tanto medo e aquele lugar de nós que nos dê espaço de ser quem somos, de nos movimentar, de ir para as direções que nós queremos ir. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ficar presente nesse momento também doloroso. Tem uma frase bíblica do Apocalipse que eu gosto muito, que diz assim, o Apocalipse, aliás, foi um sonho de João, o evangelista, que é um grande místico, assim, né? E ele escreveu esse sonho no livro do Apocalipse. E o Apocalipse diz assim, o cordeiro está ferido, mas ele está de pé. Nessa época, a gente precisa perceber que existe uma ferida. Tem feridas físicas pela pandemia, mas tem feridas morais, por aquilo que a pandemia gerou, tem feridas de luto, de saudade, existem feridas internas de um grande desejo de encontrar as pessoas queridas, né, presencialmente, assim. Não é tempo de pensar em desistir, é preciso ficar muito presente. E, ao meu ver, a melhor forma nesse tempo de enfrentar essa época sem sofrer muito é ficar um dia atrás do outro, tipo assim, não pensa amanhã, pensa hoje. Esses dias a minha esposa, lá pelas 8 da noite, falou assim, amanhã nós teríamos que fazer isso, isso, isso. Eu disse assim, por favor, vamos falar amanhã, de manhã, sobre amanhã, porque ainda tem umas horas para viver antes de dormir e que eu preciso ficar muito presente para poder dar conta, porque nesse tempo, 1 hora é um dia. Nessa época, 10 minutos é 10 horas. Porque tudo é muito rápido nesse tempo e, ao mesmo tempo, tudo é muito devagar no sentido material. A mente e o espírito nesse tempo vai muito rápido, mas o físico está parado. Até pela própria pandemia a gente não pode se movimentar muito, mas a gente está fazendo uma viagem também fisicamente, assim, no sentido de que nós paramos a mente e o corpo também, de certo modo, parou e parece difícil dar os passos. Mas nós vamos aprender a dar outros passos. Então, aonde você estiver, assim, ó, não se culpe de nada, muito menos pensando muito sobre os medos que você tem. Simplesmente fique presente e saiba que o cordeiro está ferido, mas ele está de pé, tem esperança, tem vida, que precisa ser vivido um dia atrás do outro. Que assim seja. Amém. Um prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu não tenho mais nada para falar, só te ouvir. Sim, sim. Muito grato, Rogéria, pelo convite. Eu desse muito prazer de Prazer é todo encontrar. meu. Foi muito bom também, muito bom de a gente se esteja falar. certo que mais dia, menos dia, eu quero conhecer um pouco mais do seu mundinho aí. Sim, sim. Quer dizer, na verdade, eu quero que você me ajude a conhecer mais o meu mundo através do seu. Mas você tem um olhar sereno, isso já é expressão da alma, e provavelmente foi isso mesmo que nos aproximou hoje. Também o encantamento de você, Rogéria, por algumas coisas que eu converso, é o reconhecimento da tua alma em relação a esses temas, assim como eu sinto internamente com facilidade de expressar isso, e é por causa de que a alma contém isso. Se te é fácil ouvir isso, é porque a tua alma tem a ver com isso, né? E nós temos a ver com isso em todas as pessoas que reverberizam essa forma de sentir, essa forma de entender e essa forma também, no fundo, de olhar e de seguir a vida sob esse tipo de olhar.
Muitíssimo obrigado, Jorge. Muitíssimo Amém. obrigado. Amém. Passaria aqui dias e dias conversando, aliás, ouvindo você. Muito obrigado, minha amiga Rogéria, por ter convidado ele, você que conhecia ele, e eu acredito que a partir de hoje muitas outras pessoas, né, desfrutaram dessas palavras realmente sábias, eletrizantes, né? Eu estou meio que em transe, encantadíssimo. Muito, muito obrigado mesmo, Amém. Jorge. Amém. É isso aí, gente. Fiquem sempre conosco. Espero que tenham gostado de mais um programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. É isso aí, minha gente. Chegamos ao final de mais um programa Papo Saudável. Extremamente orgulhosa da trajetória que a gente vem trilhando até aqui em quase 1 ano de programa. Extremamente honrada com a presença de Jorge Trevisol. Eu não poderia deixar de finalizar esse programa com um trechinho de uma música dele que diz mais ou menos assim: o que é que eu penso a respeito da vida? É que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz dos meus sonhos? E qual foi meu jeito de amar? O que é que eu vou deixar para as pessoas que nesse mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais? Então, gente, vamos trilhar o nosso caminho e que nunca seja tarde demais, para que a gente possa conquistar os nossos sonhos, amar e deixar um legado. Até o nosso próximo programa. Namastê.